Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã, nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Deus abençoe ricamente a tua vida, os teus caminhos. Mais uma vez meditando na palavra do nosso Senhor, amém. Estamos no Salmo 106, também 107, né? Hoje vou citar o 106, Salmo 106, 33, pois se rebelaram contra o Espírito de Deus, amém. Então temos falando de um personagem, né, por nome de Sansão, que está em Juízes, capítulo 16, para nós entender lá o Salmo, né? Nós lemos que ele foi preso, amarrado e furado seus olhos em Juízes, capítulo 16, versículo 22. No versículo 23 em diante diz assim: Ora, os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Amém? Aqui fala do Deus dos filisteus, né? O Dagom, ou seja, um demônio, uma imagem, né? Existe uma imagem também dele, né? Aí você vai ver que nós lemos, né, que o Espírito do Senhor já tinha se afastado de Sansão no versículo 20, né? Eu li o 23, no versículo 20, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou de Sansão. E quando isso aconteceu, ele foi preso e foram oferecido festa ao Deus Dagom, né? Por causa que o Espírito do Senhor tinha se afastado de Sansão por ele ter se rebelado contra Deus. Pois lá nós lemos no Salmo 107, quando nós se rebelamos contra o Espírito de Deus, ele se afasta. Então ele estava sendo torturado, né? É como um prisioneiro, nós lemos em 2 Timóteo, antes de ontem, 2 Timóteo 2, como um soldado. Né, o plano do soldado é fazer a vontade daquele que ele estou. Quando um soldado ele é preso no campo de batalha, ele é torturado. Você nunca viu num filme esse torturo? Né, o soldado que é capturado, não é assim? Sansão foi capturado espiritualmente e fisicamente. Então ele começou a ser torturado e oferecido ao Deus Dagom. Se nós olharmos um pouquinho para frente, em 1 Samuel capítulo 5, diz assim, ó: Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Asdote. Então os filisteus carregaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom, veja bem, na casa de Dagom, e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, na madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra diante a arca do Senhor. Tomaram Dagom e tornaram a pôr no lugar. Mas levantando-se de madrugada, no dia seguinte, Dagom estava caído com o rosto em terra diante a arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as mãos estavam cortadas sobre o liminar. Somente o tronco ficou a Dagom. Você está entendendo? Tinha uma imagem, colocaram a arca da aliança. Hoje o Espírito Santo, né, é a presença de Deus. Antes usava a arca, simbolizava a presença de Deus, né? Ou seja, a presença de Deus se afastou de Sansão, por Sansão se rebelar contra o Espírito de Deus. Eles foram oferecidos ao Deus Dagom, né? Uns demônios, uma entidade das trevas, né? Assim? Então aqui, quando a presença de Deus estava diante a imagem de Dagom, o que acontecia com a imagem de Dagom? Ela caía. Tá entendendo? A imagem, eles botavam dentro de uma peça a presença de Deus, no caso a arca, com a palavra de Deus dentro, né, na arca. Ali ficavam os 10 mandamentos na época. Então, perante a palavra, perante o Espírito Santo do Senhor, Satanás ele tem que o quê? Cair com o rosto em terra. Amém? Então, quando Sansão perdeu a presença de Deus, ele foi oferecido ao Deus Dagom. Aqui, na sequência, aonde a presença de Deus estava, a imagem de Dagom tinha que cair. A imagem, né? E no mundo espiritual, é óbvio, né? Porque a imagem é só algo que eles usavam. Você está entendendo? Então, quando a presença de Deus está conosco, Satanás ele tem que cair por terra, diante de nós. As obras do mal têm que retroceder diante de nós, quando a presença de Deus está conosco. Você está entendendo? O que a gente tem que orar em seguida, o que eu oro muito em seguida é assim: Senhor, não afaste de mim a tua presença. Espírito Santo, não se retire de mim, me ajude. A tua presença, a presença de Deus é que faz nós ser uma pessoa diferente. Nós lemos a palavra e ela nos constrange quando o Espírito de Deus está conosco. E o que tiver na frente, Dagom, demônio que for, ele é obrigado a se retirar, porque a palavra de Deus está dizendo. Aqui você vai ver que a imagem caía, primeiro sem a cabeça, depois sem os braços, né? Algo sobrenatural dentro de uma peça. Isso é para simbolizar que quando a presença de Deus está, Satanás ele tem que cair. Amém? Então não afaste de ti a presença do Espírito do Senhor. Lá o povo se rebelou contra o Espírito de Deus, contra a palavra. Amém? Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.